Então, vamos ler primeiro a aula de Swami Maharaj Prabhupada sobre Nandotsava. Ele falou essa aula na Alemanha no dia 5 de setembro de 1973. Então, a Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele falou poucas palavras no festival que o pai de Krishna fez no dia seguinte ao seu aparecimento. Então, Prabhupada fala, hoje é Nandotsava, uma ocasião muito afortunada, porque após o aparecimento de Krishna, Nanda Maharaj, o seu pai, ele celebrou um Utsava, uma cerimônia, e este dia se chama Nandotsava. Falarei um pouco sobre o Nandotsava. Nanda Maharaj era um pouco idoso quando Krishna apareceu, e alguns de seus amigos foram congratulá-lo. Meu querido amigo, disseram eles, obtiveste um filho em sua idade avançada. E Nanda Maharaj disse, entre os amigos, como vocês podem dizer que sou idoso? Um homem idoso não pode gerar um filho, logo, sou jovem. Essas descrições estão presentes no Srimad Bhagavatam. Então, tudo isso que Prabhupada aqui está falando está presente no Srimad Bhagavatam. Vrindavana é, como vocês devem saber, uma grande vila, e Nanda Maharaj é o líder da mesma, em virtude do que todos foram congratular também a criança. Tal evento, como eu disse, chama-se Nandotsava. Em conexão a isso, um Brahmana falou um excelente verso. Aí tem o verso aqui, que a tradução quer dizer o seguinte: existem diferentes tipos de obras védicas, Shruti, Smriti, Mahabharata, o Vedanta Darshana, mas o Brahmana diz que outros leiam o Shruti e Vedanta Sutra, os Upanishads, tantas outras obras védicas existem, que outros leiam tais composições, mas no que diz respeito a mim, eu simplesmente vim para cá, Aham Iha, Nandan Vande. Eu vim para cá e a fim de adotar Nanda Maharaj. Então, o Brahmana, ele falou, alguns querem seguir os Vedas,
outros seguem os Upanishads, outros seguem a Mahabharata, outros seguem outras escrituras. Mas esse Brahmana diz, eu quero seguir aquele que Krishna brinca no seu quintal. Nanda Maharaj. Então esse é o verso famoso que Prabhupada aqui citou, Silachara Maharaj também citou, vários gurus genuínos citam sempre esse verso. Porque é justamente isso que o Brahmana quer. Eu vim para cá a fim de adorar Nanda Maharaj, porque ele deixou tudo e foi adorar Nanda Maharaj. Jasya Linde Param Brahma, eu o fiz porque no pátio dele, o Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, está brincando, engatinhando. As pessoas estão buscando o que é Deus. E Deus está engatinhando no pátio, no quintal de Nanda Maharaj. Diante disso, não encontro ninguém mais grandioso do que Nanda Maharaj, em razão do que ofereço os meus respeitos a Nanda Maharaj. Esse é o sentimento de um devoto. Em geral, aqueles que são seguidores do processo especulativo ou Jnana Marga, chegam, por fim, à compreensão de que são unos com o Supremo, com a Suprema Verdade Absoluta. Então, aqueles que seguem Jnana, eles vão se considerar uno com Deus. São os Mayavadis. Jnana Yoga vai levar eles a essa compreensão, que eles são unos com Deus. Eles buscam quem? Eles buscam o Brahman. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: o serviço devocional, não obstante, é tão excelente que o devoto ele não fica satisfeito em sentir-se uno com o Supremo, senão que, mediante o seu serviço, ele se torna maior do que o Supremo. Nanda Maharaj, por exemplo, não está ansioso por tornar-se uno com Deus, senão que ele se submeteu a tão grande penitência que ele se tornou o Pai de Deus. O devoto é tão grandioso que lhe é possível conseguir ter o Senhor Supremo como o seu filho. É claro que isso se trata de uma ciência de conhecimento espiritual muito sofisticada, muito sutil, para ser entendida. De todo modo, Prabhupada fala, hoje celebramos o Nandotsava, o Nanda Mahotsava, o grande festival de Nanda Maharaj. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 6, é dito algo. Então tem um verso aqui do Bhagavad Gita que diz o seguinte: embora Deus seja não nascido e seja o Supremo, ele por amor aceita um de seus devotos como o seu pai.
e advém como o seu filho. Então, hoje é o excelente dia do qual Krishna apareceu, o Senhor Supremo, apareceu como o filho de Nanda Maharaj. Assim acaba a aula de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Na Alemanha ele deu essa aula, em 1973. Então ele fala que, ele conta a história do Brahmani, né, o verso que o Brahmani falou, eu não quero nada, nenhuma escritura, eu quero servir Nanda Maharaj, onde o Senhor Supremo brinca, engatinha no seu quintal. Então Deus, ele nunca nasceu, Deus sempre existiu, mas ele faz esse lila com Nanda Maharaj, porque Nanda Maharaj fez tanta austeridade para ter ele como filho, e tinha tanta ambição de ter Krishna como filho, Deus como filho, que Deus deu a misericórdia, e Nanda Maharaj se tornou não uno com Deus, mas superior a Deus. Ele é o Pai de Deus. Então, por isso é dito que o Brahmani fala, eu quero seguir, eu quero prestar reverências, eu quero adorar aquele onde o Supremo brinca no seu quintal, o Supremo engatinha no quintal de Nanda Maharaj. Então, uma aula curta de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, mas uma aula que diz tudo sobre Nanda Maharaj, o pai de Krishna. E hoje é o dia transcendental do aparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Agora vamos ler uma aula de Srila Govinda Maharaj falando sobre isso justamente. Não é à toa que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele apareceu no dia do Nandotsava, o festival do pai de Krishna. Não é à toa. E agora vamos ler aqui a explicação de Srila Govinda Maharaj. Então, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele fala em Sri Nandotsava, no dia, ele fala em setembro de 1994, na Hungria. Essa aula foi dada na Hungria. E ele começa falando, você sabe que Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, apareceu nesse dia de Nandotsava, o dia após o dia do aparecimento de Krishna. Após o aparecimento de Krishna, na noite passada, à meia-noite, hoje Nanda Maharaj faz um festival e todos os Vrajavasis, os vaqueirinhos, rapazes e senhoras, estão reunidos na casa de Nanda Maharaj. Depois de tanto tempo, Nanda Maharaj, ele teve um filho, e ele é incrivelmente bonito. Ouvindo isto, todos os Vrajavasis vêm com ingredientes como leite, requeijão, ghee, manteiga, alguns enfeites, flores e várias outras coisas como presentes. Então, na festa do pai de Krishna, os vaqueirinhos trouxeram vários presentes, como foi dito aqui, ghee, flores, leite, manteiga, vários e vários presentes para o festival. Com todas essas coisas, as pessoas vêm à casa de Nanda Maharaj. E sua tradição é dançar e cantar. Então, eles dançam e cantam e jogam a manteiga
queijo e outros itens de modo intoxicado. Nós temos visto nas aldeias da Bengala pessoas que ainda celebram o festival dessa forma. O sacerdote Dinanda Maharaj, o muito famoso Garga Muni, também foi ao festival e deu o nome Krishna para o filho de Nanda Maharaj. A partir deste dia, o filho de Nanda Maharaj ficou muito famoso e Garga Muni disse a todos que o menino tinha o poder de se tornar o controlador de todo o universo. Garga Muni não disse que o filho de Nanda Maharaj era o Supremo Senhor, mas ele viu e sentiu que ele era e achou que todo mundo iria ver os seus passatempos no futuro. Tem uma canção muito agradável sobre o Nandotsava. Aí agora aqui tem a canção, que quer dizer o seguinte: esse verso significa que o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, o Senhor Indra e todos os semideuses, na forma de vaqueiros, participavam do festival e celebravam o aparecimento de Krishna. Então, todos eles vieram para celebrar o festival do aparecimento de Krishna, o Senhor Shiva, os semideuses, na forma de quê? De vaqueirinhos. Então, eles estavam disfarçados de vaqueirinhos. Krishna, muito misericordiosamente, ele enviou os seus devotos mais queridos, Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, a este mundo terreno para o benefício de nossas vidas espiritual. Neste dia, Krishna o mandou neste dia, neste festival, o festival do seu próprio aniversário, dizendo: vá e distribua. Todos os vaqueiros estão distribuindo êxtase aqui no festival do meu aniversário, e você deve ir e distribuir o meu nome por todo o mundo, desta forma festiva. Todo mundo já viu o que aconteceu depois que Srila Swami Maharaj Prabhupada veio ao mundo ocidental. No prazo de 12 anos, ele realizou um grande milagre. Em todo o mundo, as pessoas começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Agora, na Hungria, na Rússia, em países anteriormente comunistas, as pessoas estão cantando o Mahamantra Hare Krishna. Então, na Hungria, na Rússia, nos países comunistas, até na China, as pessoas cantam o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Por causa de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Agora, o mundo inteiro sabe o nome de Krishna. É algo sobrenatural. E eles sabem também algo sobre a consciência de Krishna. Se você disser o nome de Srila Prabhupada,
em qualquer lugar, quase todo mundo vai entender. E em qualquer lugar, quando as pessoas veem alguém com uma roupa cor de açafrão, tílaca e sica, eles perguntam: você é da ISKCON? Então, quão famoso é a pregação de Prabhupada? Todos sabem as glórias de Prabhupada. Se Prabhupada não tivesse aparecido, quem teria distribuído o Mahamantra Hare Krishna a todos? Prabhupada, ele deu a todos a riqueza transcendental, substancial, e, através disso, agora, muitos de seus seguidores estão fazendo coisas muito agradáveis em todo o mundo. Na verdade, nós estamos no mundo ocidental pela graça de Prabhupada. E eu conheço apenas uma sociedade, isto é, a Sociedade Vaishnava. E nós somos membros dessa sociedade. E pela graça de Srila Swami Maharaj Prabhupada, e pela graça de Srila Swami Maharaj Prabhupada. Por isso, eu quero dizer a sociedade Vaishnava para Por isso eu quero dizer à sociedade Vaishnava pura. Há muitas pessoas que vivem na sociedade Vaishnava da Índia, mas a sociedade Vaishnava pura, na linha de Guru Maharaj, ela foi espalhada por todo o mundo, por Srila Swami Maharaj. Todo mundo sabe que Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, mantém a linha pura de Rupa Goswami. E de uma forma não diferente, Srila Swami Maharaj Prabhupada e Guru Maharaj tentaram espalhar a consciência de Krishna a todos. Um deles é o meu Shiksha Guru. Um é o meu Diksha Guru. Ambos estão em uma parte do meu coração. E a outra parte do meu coração está cheia com todos os meus amigos. Eu estou correndo sozinho agora, atrás de Guru Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada. Mas esta parte do meu coração está sempre cheia. Estou me sentindo tão feliz que a misericórdia de Srila Swami Maharaj Prabhupada ainda está fluindo em todo o mundo. E nós estamos flutuando dentro disto. Assim acaba a aula de Srila Govinda Maharaj falando sobre o Nandotsava, sobre Swami Maharaj Prabhupada, que a misericórdia de Prabhupada, ele veio dar misericórdia para todos nós do Ocidente e do Oriente, como os vaqueirinhos na festa de Nanda Maharaj. Então, essa aula de A.C. Bhaktivedanta, de Srila Govinda Maharaj, falando sobre o seu guru instrutor. Então, ele diz aqui, e eu tenho um guru instrutor, eu tenho um guru iniciador. O guru iniciador dele, todo mundo sabe, Srila Siddhar Maharaj. O guru instrutor dele, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj de Prabhupada. Prabhupada ensinou Bhagavad Gita para Gurudeva, para Srila Govinda Maharaj.
ele vivia 3 meses por ano na casa de Prabhupada, em Calcutá, na Índia, quando Prabhupada era grihasta, era casado. Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, ele deixou Srila Siddhar Maharaj, ele tinha uma indústria farmacêutica, Prabhupada, em Calcutá. E ele deixou a parte de cima da indústria, tinham 2 quartos, um salão, ele deixou para Srila Siddhar Maharaj pregar esse espaço, era para ele pregar. Isso ele ainda era grihasta. Ele teve pouco contato com seu guru, Srila Bhaktisiddhanta. Então, Swami Maharaj Prabhupada teve pouco contato com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Mas uma das vezes que ele teve contato, Prabhupada falou para ele, você é uma pessoa esclarecida, você fala muito bem o inglês, você tem que ir para o Ocidente para pregar, distribuir a consciência de Krishna. Srila Bhaktisiddhanta tinha pedido anteriormente para Srila Siddhar Maharaj fazer isso. Mas Srila Siddhar Maharaj não era o humor dele. O humor dele era de ficar mais reservado. Ele era tímido. Swami Maharaj Prabhupada não, era um empresário. Ele tinha outro humor. E aí, quando depois Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, e ele continuou vivendo na família, e ele pregava junto com Srila Govinda Maharaj, enfim, fazia o serviço dele de grihasta. E aí ele resolveu receber sannyasi. E ele pediu para ser sannyasi, né? O guru sannyasi dele, ser Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj falou, nós temos um relacionamento de amigo. Não é possível eu ser o seu guru sannyasi. Eu não vou conseguir ter você como meu discípulo sannyasi. E você não vai conseguir me tratar como um guru sannyasi seu. Então, não vai ser apropriado. E também, eu conheço sua esposa, conheço sua família. Eu morei na sua casa durante um tempo. Como eu vou te tirar de lá? Não posso te dar sannyasi. Mas eu dei sannyasi para Keshava Maharaj. Ele é meu discípulo sannyasi. E ele vai te dar sannyasi. Ele vai te dar, ele vai ser o seu guru sannyasi. Eu vou falar com ele. O mantra é igual, o mantra que ele vai te dar é o mesmo mantra que eu iria te dar, porque eu dei esse mantra para ele. E aí a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele recebeu o sannyasi de Keshava Maharaj. E aí, finalmente, ele resolveu vir para o Ocidente. Mas antes dele vir para o Ocidente, ele foi conversar com o Srila Siddhar Maharaj. E ele falou para Srila Siddhar Maharaj, me dê suas bênçãos, me dê a sua misericórdia. Eu vou para o Ocidente pregar. Me dê suas bênçãos, sua misericórdia. E Srila Siddhar Maharaj, claro que deu as bênçãos, a misericórdia. E Prabhupada veio para o Ocidente. O primeiro país que ele veio foi os Estados Unidos. Ele não tinha dinheiro, ele tinha pouquíssimo dólar. Ele quase não tinha dólar, eu não me lembro ao certo, mas acho que ele veio com $20 para os Estados Unidos. Em 1965, há 57 anos atrás, ele desembarcou nos Estados Unidos, ele veio de navio cargueiro, ele ganhou a passagem de uma senhora. Mais de um mês viajando, ele teve problema de saúde, ele infartou na viagem dentro do navio e chegou finalmente aos Estados Unidos e começou sozinho. Durante um mês ele ficou sozinho. Ele vivia no apartamento de uma pessoa, dividia a geladeira com carne, a pessoa comia carne, ele oferecia a boga para o seu guru, depois ele guardava uma parte da praçada na geladeira com carne. Veja só quanto tolerante foi a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Quanta humildade ele teve, quanta tolerância. Tudo para quê? Para servir Krishna, para servir o seu guru, seguir o pedido do seu guru.
Então, veja só, ele passou por vários maus bocados, muitos problemas ele teve. Imagine só, um sannyasi, um hindu sannyasi, um devoto puro, ele dividir uma geladeira com um bife, com carne de vaca, na mesma geladeira que ele colocava para assada, na mesma geladeira que ele colocava os legumes para cozinhar, mas ele tolerou tudo. Ele foi humilde. Para quê? Para seguir o que o Guru pediu para ele. Então, quando o Guru pede algo para você, não importa se você está triste ou não, você tem que fazer. Você tem que executar aquilo. O Guru pede para você, vá ao templo, você tem que vir ao templo. O Guru pede para você, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer. Não importa o quanto de dificuldade você vai ter, você tem que executar o que o Guru falou. E Swami Maharaj Prabhupada fazia isso. E ele começou a pregar, cantar com o cartão na mão. Ficou um mês pregando, passando dificuldade. E depois as pessoas começaram a se aproximar dele. Ele começou a dar praçada para todos. E hoje eu postei o link do vídeo dele, do filme dele. E você vê que alguns que eram novinhos na época, o filme foi feito mais ou menos há 5 anos atrás, e essas pessoas já estão com idade agora. Devotos de Prabhupada durante todos esses anos. Então ele converteu o Ocidente na consciência de Krishna. Ele abriu o túnel para os outros gurus virem pregar. Inclusive, Srila Govinda Maharaj falou isso. Eu só estou aqui na Europa, ele falou, porque Swami Maharaj Prabhupada, ele abriu o caminho, ele abriu o túnel antes, senão eu não estaria aqui. E não só ele. E Silachara Maharaj falou, né, tem a história que na inauguração do templo da ISKCON de Mayapur, quando Swami Maharaj Prabhupada voltou para a Índia, ele ficou 12 anos aqui no Ocidente. Quando ele voltou para a Índia, para montar a ISKCON lá, a missão ISKCON lá, ele construiu um templo em Mayapur. Quando ele foi inaugurar, ele chamou todos os seus companheiros, irmãos espirituais, enfim, o pessoal da Gaudiya Mati, para ir no festival de inauguração. E o único que foi Srila Siddhar Maharaj e um outro devoto, um outro sannyasi, somente eles. Ninguém mais foi. E eles tinham medo, eles estavam criticando Prabhupada por vir pregar para milechas, nós, comedores de carne. Eles estavam criticando que os devotos estavam fazendo praçados, os ocidentais, milechas, fazendo a boga e oferecendo. Além de ser ruim o paladar, eles falaram, está na mão dos ocidentais, dos milechas. Nós não vamos honrar a praçada. Então, eles nem foram lá no templo na inauguração e nem honraram a praçada. E Srila Siddhar Maharaj foi no templo, ele honrou a praçada, e quem abriu, quem falou o primeiro Harikatha no templo lá de Mayapur, da ISKCON, o primeiro templo da ISKCON na Índia, foi Srila Govinda Maharaj. Ele que abriu, ele que falou o primeiro Harikatha naquele templo. O primeiro templo da ISKCON da Índia, quem falou foi Srila Govinda Maharaj. E aí foi perguntado para Prabhupada, você não vai querer fazer a cerimônia de fogo para a inauguração do templo? Ele falou, não é necessário. Srila Siddhar Maharaj, ele veio. Já está inaugurado o templo. A presença de Srila Siddhar Maharaj já fez com que o templo fosse inaugurado. E aí e eles honraram a praçada, enfim. Então, Srila Maharaj falou, eu tenho vontade de bater no rosto, na cara, daqueles que criticaram Prabhupada. Srila Maharaj falou isso na aula dele. Eu tenho vontade de bater neles, porque hoje eles estão todos pregando no Ocidente de outras missões, porque Prabhupada abriu o caminho e eles criticaram Prabhupada na época. E hoje eles estão no Ocidente pregando. Então Srila Maharaj ficou nervoso com isso. Ele falou, eu bato neles se eu encontrar eles. E Prabhupada fez essa revolução em 12 anos aqui no Ocidente. Na Índia também, ele tem muitos devotos na Índia, ele tem muitos templos. Eles estão construindo agora o planetário lá em Mayapur.
é o segundo maior templo do mundo. Só vai ser menor do que o Vaticano. Não há nenhum outro templo no mundo tão grande quanto o templo de Mayapur da ISKCON. Quando ficar pronto, vai ser o segundo maior templo do mundo, depois do Vaticano. Então, tudo isso devido a quê? Uma alma pura. Shakti Avatar de Nityananda Prabhu. Isso quem falou a primeira vez foi Siddhar Maharaj. A primeira vez que alguém falou isso, que Swami Maharaj Prabhupada era um Shakti Avatar, um avatar de Nityananda Prabhu, foi Siddhar Maharaj. Ele veio distribuir a misericórdia. E Mahaprabhu distribuiu a misericórdia. Desculpa, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu também, mas Nityananda Prabhu distribuiu a misericórdia. Nityananda Prabhu, ele não via quem era rico, quem era pobre, se você era intelectual, se você era analfabeto, se você era rico ou pobre, se você... Enfim, ele não fazia distinção entre ninguém, entre mulher e homem. Nityananda Prabhu era assim. E Prabhupada também, Swami Maharaj Prabhupada, ele veio pregar para todos. Não interessa se você usava droga ou não usava droga. Se você comia carne ou não comia carne. Depois, com a consciência de Krishna, a pessoa largou isso. E hoje temos grandes devotos que passaram por tudo isso. Comiam carne, usavam drogas, faziam sexo ilícito, tudo que não é permitido, eles faziam. Mas Prabhupada conseguiu dar a misericórdia para todos, Jivedoya. E hoje já tem gerações e gerações, netos, bisnetos dessa geração de Swami Maharaj Prabhupada, que são devotos. Então ele revolucionou o mundo, ele veio distribuir realmente, ele foi enviado por Krishna para distribuir a consciência de Krishna para todos, no Ocidente e no Oriente. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Só um minutinho. Por enquanto não, ninguém fez comentário, ninguém fez nenhuma pergunta. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Então, antes de cantar, hoje é um dia muito especial, né? O aparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. É o festival que o pai de Krishna fez para ele, comemorando o aparecimento dele. Hoje é um dia muito especial para todos nós, Gaudiya Vaishnavas. Sem Prabhupada não estaríamos aqui agora, falando de Krishna, cantando Mahamantra no Ocidente. Ele não foi o primeiro a trazer a consciência de Krishna para o Ocidente. Teve um outro devoto de Srila Bhaktisiddhanta, que foi para a Inglaterra, mas foi uma pregação tímida perante Prabhupada. Prabhupada realmente ele distribuiu de forma magnífica a consciência de Krishna pelo Ocidente e pelo Oriente. E ele queria também, só para concluir, ele queria que Swami Maharaj, ele queria que Siddhar Maharaj ficasse como presidente da ISKCON. Prabhupada queria que Siddhar Maharaj fosse o presidente, fosse o líder da ISKCON. E Siddhar Maharaj falou, não, eu sou idoso, eu sou tímido, eu não vou dar certo, eu
não é meu humor de ter uma missão tão grande, tão magnífica como essa. E Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, queria que Srila Siddhar Maharaj viesse pregar para aqui no Ocidente, para todos no Ocidente. Mas ele ficou muito doente, ele já estava doente. E Srila Govinda Maharaj, aí Prabhupada falou para Srila Siddhar Maharaj, então envie Srila Govinda Maharaj, o meu filho mais querido, envie ele para pregar aqui comigo no Ocidente. E Srila Govinda Maharaj não pôde vir pregar no Ocidente na época com Prabhupada, por quê? Porque Srila Siddhar Maharaj ficou muito doente naquela época, e ele que cuidava da saúde de Srila Siddhar Maharaj. Então ele não pôde vir pregar no Ocidente com Swami Maharaj Prabhupada. Mas o relacionamento entre eles era algo descomunal. O quanto um adorava o outro, o quanto um gostava do outro, o afeto que um tinha pelo outro. Eram realmente uma família muito próxima, um muito próximo do outro, com muito carinho entre eles. Então hoje é muito importante para nós também, que somos o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não somente para o pessoal da ISKCON, que está comemorando hoje, mas para nós também é um dia muito especial mesmo. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer ao final da canção, nós podemos tentar responder. Então vamos lá, Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Vigrana Javita Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Muni Tarada. Subhar Padarimu Rapanchada. Sabala Padare Mungora Panchala. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame Morae Abhila. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Baso. Jai Goshai Jabe Braje Koila Vasha. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bala Hari Raja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan.
Bolo Hari Madhav Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Vaishnava Pad Madhu Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pad Madhu Puriyasha. Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Jaya Nitai Jaya Gaura. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo. Hari Bo 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 Hari Bo. Eu esqueci de nós recitarmos o Pranam Mantra de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Shri Govinda Maharaj deu a orientação de todo aparecimento e desaparecimento de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, nós cantarmos, né? Nós recitarmos o Pranam Mantra dele. Não é para recitar todo dia o Pranam Mantra de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Essa é a orientação de Shri Govinda Maharaj. É para recitar no dia do aparecimento e desaparecimento. Então, como hoje é o dia do aparecimento dele, nós vamos recitar o Pranam Mantra dele. E vamos ler também a tradução do Pranam Mantra composto por Srila Siddhar Maharaj. Então vamos agora recitar o Pranam Mantra dele. O Pranam Mantra dele é assim. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swami Bhaktivedanta Prabhupadaya Te Namaha Gurvagyam Shirasi
Dritva Shaktavesha Swarupine Hare Krishneti Mantrena Praschatya Pracha Tarine Visvachanya Prabharyaya Divya Karunya Murtaye Shri Bhakti Shri Bhagavata Madhurya Gita Jnana Pradaine Gaura Shri Rupa Sridhanta Sarasvati Nishevine Radha Krishna Padambojo Bringaya Gurave Namaha. Então, esse é o Pranamantra de Swami Maharaj Prabhupada. Cantamos ele agora, então é só no aparecimento e desaparecimento. Vamos ver quem participou conosco, então, da live hoje. Nós temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, Elisângela Nunes, Ana Purna Devidasi, Vijay Aksha Prabhu, Ishan Krishna Prabhu. Temos aqui também conosco Prema Rupa Devidasi, Archana Devidasi, o Haripata Prabhu. Então, esses são os devotos simpatizantes que assistiram conosco hoje. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Amanhã teremos de manhã o Mangal Arati às 7 da manhã, o programa completo de manhã. Vamos continuar com a leitura do Sri Sri Premadama Devistotra, os slokas, os versos que Srila Siddhar Maharaj compôs, da vida de Mahaprabhu. E provavelmente às 9 horas, mais ou menos 9 horas da manhã, após a live aqui do templo, nós vamos entrar na live de Srila Tilaka Nivriha Maharaj. Normalmente começa às 9 e pouquinho. Eu vou postar o link para vocês no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, e também vou fazer transmissão pelo Facebook. E à noite, amanhã domingo, teremos o programa às 18 horas, 18 horas o programa da noite amanhã, uma hora mais cedo, 18 horas. E uma boa noite então a todos hoje. Dandavati Pranam, até amanhã.